na tela aí o primeiro. Esse aí é o novo rapaz, o novo atacante do Sport Clube Vitória, o Renzo Lopes. Chega amanhã a Salvador para poder realizar exames médicos. Já está fechado, contrato de 1 ano. O contrato dele foi o pré-contrato, né? Foi assinado na tarde de hoje. E como ele já estava aqui no Brasil, então já foi muito mais fácil para ele se encaminhar aqui para Salvador. Amanhã ele chega pela manhã para poder realizar os exames e aí sim assinar o contrato oficial, né? Fazer tirar as fotos e tal, fazer tudo aquilo que a gente já sabe para aí de fato o clube oficializar a contratação dele. Renzo Lopes, Patrão, rapaz, rapaz, que sobrenome é Patrão. 16 de abril de 94, 31 anos, uruguaio de Montevidéu, terra boa, cidade boa. Altura 1,92 m e 85 kg. O último time dele, daqui a pouco já botar a ficha técnica, mas o último time dele foi o Al-Fayha, lá da Arábia Saudita. Time que foi 13º colocado na Liga Saudita. No ano passado, foram 31 jogos, 11 gols e 2 assistências no ano geral. Ele marcou na Liga Árabe, ele marcou 8 gols e deu uma assistência, ou seja, o time total fez 27 gols. Ele participou de 9, ele participou de 1/3. E na Kings Cup, não é Kings League, é King Cup, que é a Copa da Arábia, o time dele foi eliminado na segunda fase, marcou 6 gols, ele marcou 4. Fez 3 gols e deu uma assistência em apenas um jogo. Ou seja, chega em grande fase o Renzo Lopes, né? Centroavante, aquele perfil mais de área, né? Aquele cara que a gente procura já tem um tempo e Carlinhos nitidamente não ia ser esse cara, né? Não, de jeito E agora chega um jogador realmente com esse perfil de ser um homenzarrão, como falam. Homenzarrão. Trouxe o português bem dito. E aí? Você vai falar sobre a sua expectativa, né? Não, eu tô confiante. Parece que é um estilo que o Vitória não tinha, né? Aí é que vem essa questão do estilo, é bom a gente debater. E aí, Sombra, quando quiser, pode colocar na tela a segunda tela, com a ficha dele. Pra gente debater essa questão. Qual a idade dele mesmo? 31 anos. 31. Aqui eu trouxe a informação até o ano de 2018. Ele passou pelo Al-Fayha temporada passada, 2024 Independente Del Valle, 21 jogos e 6 gols, passou pelo Tigre da Argentina, Al-Batin, lá também da Arábia Saudita. Se eu estiver falando errado, me desculpe. 18 jogos, 8 gols e 2 assistências, passou também pelo Sertão Córdoba da Argentina, 31 jogos, 16 gols e 4 assistências. Montevidéu Wanderers, 16 jogos, 4 gols. Plaza Colônia, 15 jogos e 5 gols. E aí jogou no Sangatoso, acho que é assim que fala também, no Japão, 15 jogos e 3 gols. Jogou no Chile e jogou no Kyoto Sanga, que jogou 38 jogos, marcou 12 gols. Antes disso, jogou no Plaza Colônia, no Extremadura da Espanha, e iniciou a sua carreira, fez base no Nacional, que é um time tradicional do Uruguai, né? De lá ele foi pro Rentistas, jogou no Racing também, no Sul de América, ou seja, aqui, Caldas, sabe quantos países ele passou? Espanha, Japão, Chile, 3. Uruguai, não vou contar porque não conta, né? Argentina, 4. Arábia Saudita, 5. O Equador, 6. E o Brasil, 7. Ou seja, é um cara que já lidou com diversas culturas, né? Então, é um cara mais rodado, que já sabe mais ou menos o que esperar. Agora que vem a grande questão tática, né? Você acha que dentro do que o Vitória faz hoje, você acha que Carpini vai mudar o estilo de jogo dele para ter o Renzo, ou ele vai abrir uma disputa ali entre ele, considerando o perfil dele, que é mais centroavantão, mais jogador de área, presença de área? Você acha que ele vai de repente mudar a característica do ataque dele? Tirar um Renato Kaiser, que é mais de velocidade, colocar mais um Renzo, que é um jogador mais de referência, mais de área? Eu acho que ele vai promover essa disputa entre os dois, entre Kaiser e Renzo. Agora, a questão é saber qual é a participação dele na fase defensiva, né? Na pressão no adversário. Então a gente tem que ver como é que vai ser essa situação de Carpini, né?
Eu vi algumas pessoas até especulando se seria o caso de jogar Kaiser e Renzo Lopes. Eu acho muito difícil que eles dois joguem juntos. Acho muito difícil. Não, acho assim. Eu acho difícil. Em termos de contexto, é mais fácil você encaixar Rubem e Mateuzinho. Sim. Porque Rubem é mais. Mateuzinho, ele consegue fazer os dois lados, consegue fazer a meia central. O Rubem também tem característica para jogar pro lado, então você consegue encaixar os dois de forma mais fácil. No caso do Renzo e do Kaiser, dá até para encaixar. Dá pra pensar numa situação que o Kaiser vai ser o segundo atacante e o Renzo vai ser um jogador mais de área. Dá pra se trabalhar. Mas não é o habitual de Carpini trabalhar desse jeito. Agora, naqueles jogos que o Vitória precisa botar pressão, meter bola na área, agora você vai ter um cara da posição de fato, né? E que geralmente o Vitória acaba recorrendo a esse recurso. Na verdade, assim, um time que tem pouco recurso acaba recorrendo a isso, né? Agora, assim, eu acho que do ponto de vista das convicções que Carpini vem apresentando dentro do Vitória e da plataforma de jogo que ele vem implementando, que ele implementa desde o ano passado, eu acho muito difícil que ele opte por colocar como titular um cara que tem pouca entrega na marcação, no sentido da marcação ofensiva e defensiva, da pressão. Não é que ele tenha pouca entrega, ele não é um Alejandro da vida. E nem um Kaiser, que também é um cara que se entrega muito. Não é um cara, não tem esse perfil agora. Se precisar dar uma pressão no zagueiro, não sei o que, ele consegue fazer ali o meu termo, né? Mas não é a especialidade dele, não é a melhor característica dele. Assim, acho que a gente vai ter que mesmo ver isso jogo a jogo. Porque sobre essa especulação da escalação que colocaram, tem muito tempo que o Vitória não joga com dois centroavantes, assim, de maneira recorrente, né? Eu consigo lembrar aqui, William Batoré e Elton. Deve ter tido algum depois, né? Assim, recorrente. Não lembro, não. Então, assim, não é o histórico do Vitória. Acho difícil, né? Eu vi uma galera especulando isso no Twitter. Eu vou passar pro chat. Chat, vocês lembram a última vez que o Vitória jogou com dois homens de área? Coloca aí no chat aí. Eu acho que Coloca aí porque eu não tô lembrando muito, não. Eu acho que foi essa época aí. E deu muito certo. Mas claro que era outro contexto, outra época, outra intensidade de futebol. Eu acho que ele vai acabar optando, de repente, por Renato Kaiser, porque é um cara que tem uma entrega maior, o cara que se esforça muito na marcação, na pressão da defesa adversária. Agora sim, o currículo dele não é um currículo de um atacante que não faz gol. A média dele é muito boa. Assim, é só olhar o central de Córdoba. Se ele vir uma temporada boa, a carreira dele me lembra muito em termos de número, não em termos de carreira em si. Mas Trellis, quando veio pra cá, veio com uma média não tão alta, né? A média dele é maior que a de Trellis. Sim, a carreira dele total é 200, quase 300 jogos. Deixa eu pegar aqui o total dele. Mas são 265 jogos e 82 gols, ou seja, um gol a cada, dá uma média de 0,3 a cada 3 partidas, tá bom. Dos 265 jogos na carreira, ele foi titular em 172. Ou seja, ele foi titular na maioria das vezes. Agora são poucos jogos na carreira, né? Com um cara de 31 anos. Mas assim, faz sentido porque ele passou por várias equipes e foi mudando ao longo da temporada, né? Então, por exemplo, tem equipe que ele passou, sei lá, 6 meses, fez meia temporada e saiu. A gente não sabe qual foi os motivos. E querendo ou não, na Arábia Saudita, não sei se é Arábia Saudita ou Emirados Árabes. Arábia Saudita, né? E é um futebol que tem menos jogos também, né? Tem essa questão de intensidade, que é algo que a gente precisa prestar atenção, porque, assim, não é dizendo que ele vai dar errado ou que não vai dar errado. Agora, o mesmo processo que, por exemplo, aconteceu com o Ricardo Hiller, que veio pra cá, até ele pegar ritmo em termos de intensidade, demorou, porque a intensidade do futebol árabe é diferente da intensidade do futebol brasileiro. Hoje eu não consigo. Brincadeira. Do futebol brasileiro. Então, assim, é um jogador que vai precisar se readequar em termos de ritmo de jogo. Agora, a minha maior preocupação com relação ao estrangeiro não é nem a questão do campo em si, porque o campo geralmente o cara se vira e vai conseguir entregar o resultado. A questão muitas vezes é o fora de campo. É o cara que sai pela primeira vez do país de origem dele e vai encarar uma cultura completamente diferente e vai cair no mundo e vai dizer assim, não tô conseguindo, não tenho cabeça para poder jogar. E pela quantidade de experiência que ele tem fora do país dele, é um cara que já passou por Europa, já passou por Oriente Médio, passou por Ásia, ou seja, ele já passou por tanta coisa que eu acho que ele vai conseguir se adaptar bem ao futebol brasileiro. Agora, diferente um pouco de Rubem Rodrigues, que embora tenha uma rodagem por outros países,
Só jogou na Europa. É algo que a gente tem que também ficar pontuar, porque colocaram a foto do cara comendo abará já, né? e a gente fala brincando. Você não sabe o resultado. Não sabe o resultado. Não sabe o resultado. Mas uma coisa que eu comentei até numa das lives do Canto Rubro Negro, a gente às vezes não tem noção do quão... qual o impacto dessas coisas pequenas no cotidiano da gente? Assim, eu era atleta, embora não pareça. E assim, eu nadava, era nadador, etc e tal. E quando eu passava uma semana fora de Salvador, eu me via louco, porque assim, a adaptação é uma coisa complicada. A alimentação, pô, eu gosto de comer arroz com feijão e farinha. Você sai da Bahia, não é um lugar que tem uma farinha boa. Tem lugar que não tem farinha. Tem lugar que o feijão é sem graça. Assim, é só um exemplo de coisas pequenas. O frio às vezes me incomodava. E tem gente que tem uma dificuldade maior em acabar se adaptando. Tem outras pessoas que são mais fáceis de se adaptar. Por exemplo, a gente traz o exemplo do Corinthians no ano passado, que trouxe trouxe uma renca de jogadores. Trouxe... Garro veio no segundo semestre? Ou já tava? Já tava. Mas eu acho que ele não veio logo na primeira janela. Mas enfim, Garro não veio no início do ano. Carrilho veio depois. Veio o Igor Coronado também, veio, enfim. E o Corinthians acabou fazendo... Depay. Aí, o Memphis Depay. Pronto. Um exemplo de um jogador que rodou muito pela Europa, rodou muito em vários países, chegou aqui e conseguiu se adaptar à cultura. E eu acho não, tô falando de qualidade. Não. Quando eu falei, levantou logo a cara. Não, mas eu acho que Memphis estava jogando até melhor ano passado do que esse ano. Que isso, tese, assim, vai muito do jogador, muito da pessoa. O que eu ouvi. Não caiu. Não, caiu sim. O cara foi campeão paulista, rapaz, caiu muito. O que eu ouvi de uma pessoa que trabalha no futebol é o seguinte: a dificuldade de você trazer o estrangeiro, principalmente aquele cara que não jogou fora do país, é porque às vezes o cara não vai conseguir se adaptar. Quando ele tem muita quilometragem fora do país dele, que ele passou por várias culturas, ele chega e já consegue, já entende mais ou menos como é que a coisa funciona e consegue ir embora, né? Então, assim, pra mim faz sentido essa explicação, e ali que o Vitória tem contratado jogadores estrangeiros tem sido justamente essa, né? Você pega ali um Rubem Rodrigues, que passou Portugal, Holanda, Inglaterra, passou por diversos cenários. Agora você pega o próprio Renzo, que passou por também vários cenários. Então são jogadores com perfis diferentes daquilo que simplesmente você chegar lá na Argentina, pegar um caboclo lá, o cara nunca jogou fora do país, chegar aqui, se vire pra poder jogar. Agora, então, eu fiquei na curiosidade, porque como foi uma coisa que saiu muito em cima da hora, né, a gente tava vindo aqui pro programa. Inclusive atrapalhou minha enfim, então, assim, a gente não tem um detalhamento tão grande, né? A termo da contratação, eu já tinha informação de tarde. Mas mesmo assim, pra você conseguir fazer uma análise mais fidedigna é complicado. Tanto que no grupo dos membros, pra você que é membro do canal, não entrou no grupo, eu vou mandar o link assim que acabar. Mas pra quem é membro e tá lá no grupo, viu que eu comentei, pô, Vitória de fato tá trazendo atacante, tá trazendo jogador, não sei ainda muitos detalhes, mas eu sei que o Vitória já fechou, porque ele já tinha informação que o Vitória tinha fechado o jogador, que o jogador ia chegar já amanhã, né, pra realizar exames. Mas eu não sabia quem era o cara. E aí a informação caiu justamente melou justamente, acabou anunciando a contratação do jogador, acabou confirmando a contratação do jogador. Então não deu tempo de fazer uma análise mais macro dele, né? O que a gente sabe é informações mais gerais. Mas é justamente minha dúvida, se você conseguir depois dar uma olhada, nos números dele no Independiente Del Valle, se ele era realmente titular, porque é o que me chama a atenção. A gente vai ver agora. Em dois futebols, não sei se o plural de futebol é esse, um pouco mais intenso, que seria Equador e Argentina, ele acabou não tendo uma média grande de gols, né? Bom, só mais na Arábia Saudita mesmo. No Equador, ele jogou 21 partidas, 7 como titular, 14 como reserva. Nas Copa Sul-Americana ele jogou 1 como titular, 1 como reserva, não marcou gols. Libertadores foi reserva nos 5 jogos. E na Liga do Equador foram 6 jogos como titular, 8 como reserva, 6 gols marcados e uma assistência, um cartão amarelo. Então, assim, me parece que agora sim, é muito relativo essa questão desse titular reserva como centroavante, porque a depender do perfil que o time jogue, ele pode não ser utilizado. Né? E o Del Valle também é um grande expoente do futebol equatoriano nos últimos anos. A gente também não pode cobrar isso, visto que o Vitória hoje é um time que tem dificuldades seríssimas de ser competitivo no mercado, né?
Então, é só pra saber mesmo, porque são os mercados mais intensos que ele passou, né? Mais competitivos que ele passou nos últimos anos aí, embora tenha tido em 2022 uma boa média no Central Córdoba, lá na Argentina. Sim, 31 jogos, 16 gols, 4 assistências, né? Jogou Copa Argentina, Copa da Liga Argentina, jogou o Campeonato Argentino. No Campeonato Argentino foram 16 jogos, 1 como titular, 1 como reserva, 9 gols marcados e 3 assistências. Então, bons números, assim, e foi recentemente, não foi tão distante, né? É isso. Essa questão de número, ela é muito relativo, porque depende muito de como você joga, né? Vitória, por exemplo, já tem um tempo que não joga com centroavante de referências. Os últimos atacantes que o Vitória tem sido jogadores de muito mais mobilidade. Então, para ele, talvez o Vitória não tenha um modelo de jogo adequado para ele jogar. E isso faz muita diferença, né? Porque assim, antes da live começar, inclusive, eu tava falando com o pessoal, acho que quando começou, inclusive, eu falei isso, que o Vasco, que o Vitória agora tem o Verguete, né? Verguete pra chamar dele. Verguete. Porque o Vasco joga em função dele. O jogo do Vasco é um jogo lateral, buscando centroavante, buscando jogador de referência. Exato. Então você vai ter que, ele sendo titular, você vai ter que mudar, inclusive, a dinâmica do seu ataque para que essa bola chegue. Porque ele não vai ser um cara que vai sair da área para fazer pivô, mas ele é um cara, de repente, para um jogo vertical, ele é um cara, de repente, para uma bola para a área, você ter laterais que realmente cheguem no fundo para poder fazer um cruzamento, você ter pontas que consigam botar a bola na área. Por exemplo, numa bola parada, você passa a ter mais um cara de referência, um especialista para você fazer essa bola funcionar. Então acho que o Vitória ganha algumas características diferentes do que tinha no elenco. Agora sim, Ítalo, a despeito do que a gente estava, as comparações que a gente fez entre ele e Kaiser, embora Kaiser seja sim um atacante de muito mais mobilidade, mas ele é um cara de mais mobilidade no sentido da marcação, no sentido de ser um cara mais aguerrido. De sair da área. Mas se a gente pegar os últimos 30 gols de Kaiser na carreira, e aí contando, obviamente, é gol de último toque. Não é que nem o Alejandro da vida, que fez que naquele gol do ano passado saiu, enfim, driblando todo mundo, ou que constrói a jogada, toca no meio de campo e vai pra área, Esteves cruza. É um cara de se colocar ali e dar o último toque. E os 3 gols do Vitória dele foram dessa maneira. De último toque. Kaiser é um cara, o máximo que eu vi de Kaiser tentando participar do jogo era assim: o Vitória tava com a bola, girando pro lado e pro outro, a bola não chegava nele, ele baixava pra poder dar aquele totozinho, aquela tapinha na bola, só pra poder desaquecer. Ou a única jogada que ele conseguiu fazer de forma individual foi contra o Cruzeiro, Vasco, foi um jogo aqui em Salvador, acho que foi contra o Vasco. Acho que foi no primeiro tempo, que ele sai da área, perde a bola, ele batalha, recupera a posse de bola e finaliza ele fora da área. Então foi a única jogada individual que de fato fez, porque não é característica de Kaiser fazer isso, né? Ele é um cara mais pra estar ali do último toque. E me parece, sem analisar de forma mais profunda o Renzo, depois eu vou fazer isso e fazer um vídeo no canal, que o Renzo, me parece, por característica, ser um cara de mesma situação. Um cara que vai ficar ali na área esperando que a bola chegar, fazer um pivô, dar uma segurada na bola, de repente para um jogo mais direto, um jogo mais vertical, o Vitória tá pressionado, precisa ter uma bola pro centroavante brigar na frente, você vai ter no mínimo um cara ali, teoricamente. Porque tivemos exemplo de Janderson e de Carlinhos, que você botava a bola pra ele disputar com os zagueiros e não ganhava, né? Então, assim, teoricamente, de parte do princípio que com 1,92m ele vai saber disputar uma bola. Carlinhos é impressionante, bicho. Eu acho que Carlinhos deve ser mais alto do que Renzo Lopes, com a mesma altura. Peraí que eu confiro isso. Rapaz, o cara, eu nunca vi Carlinhos ganhar a bola na cabeça. Só os gols que ele fez de cabeça, naturalmente, claro, mas... Carlinhos deve tem 1,98m, né? 1,95m. Que isso? O cara não ganhava uma. Não ganha, porque tá na vitória ainda, né? 1,95m. Ali decepcionou nesse sentido, viu? Eu achei que... E por incrível que pareça, a temporada dele é boa. De Carlinhos? 24 jogos, 7 gols. Aí, você vai olhar só os números. Foi nessa de olhar só os números que o Ostep comprou o Janus. Continua assim.